Olá, tudo bem? Hoje esse vídeo vai tirar dúvidas sobre o batismo de crianças. Existem muitas pessoas com dúvidas perguntando se crianças deve se batizar ou não. Nós sabemos que a Igreja Católica Romana, ela realiza batismos de crianças e algumas igrejas evangélicas também realizam batismo de crianças. Mas primeiro é preciso saber, antes de nós irmos para os textos, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana criou uma ideia de que o batismo ele tem poder ou influência na salvação das pessoas. Aí quando as crianças nasciam, eles logo as batizavam, dizendo que era para elas não morrerem pagãs, porque se a criança morresse sem ser batizada, ela era pagão e ela ia para o mundo do limbo, né? E claro que isso não é bíblico, que isso não existe na doutrina bíblica. E vale lembrar que as igrejas evangélicas que batizam criança, batizam as crianças porque acreditam que a circuncisão, onde circuncidava-se o menino, né, o filho macho, com 8 dias de nascido, era uma tipificação do batismo. Por isso que eles batizam criança. Claro que isso é um entendimento errado, porque, primeiro, só era circuncidado o macho, né, e com 8 dias de nascido, tá? E não adianta, não há sentido de crer que isso é uma simbologia, uma tipologia do batismo, tá? Ok? Então, só para deixar claro isso aí, para vocês entenderem que essa tipologia da circuncisão, tá, da criança no 8º dia, ela não tem nada a ver com batizar a criança, ok? Aquela tipologia da circuncisão, Paulo explica em Romanos 8, fala também um pouco na carta aos Hebreus da circuncisão, e ele fala exatamente da circuncisão que é do coração, que é o arrependimento, a conversão e a fé em Cristo Jesus, e não a circuncisão da carne, tá? Então não há sentido algum usar esses textos para dar base, né, como desculpa para batizar crianças. Agora, as crianças não precisam se batizar porque Jesus mesmo disse que das tais é o reino dos céus. Criança não vai para o inferno, crianças não são condenadas, a elas pertencem o reino dos céus, tá? Logo nós temos que toda criança que morre é porque ela era uma eleita de Deus. Se Deus permitiu o indivíduo crescer e depois viver uma vida entregue à depravação e morreu sem se converter a Cristo, então logo porque não era um eleito. Mas a questão do batismo, tá? A questão do batismo, nós temos que entender primeiro, querido, que o batismo ele não tem poder algum na salvação de ninguém, tá? O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, que também pregava, obviamente, o evangelho da graça, né, para o povo da circuncisão, para os judeus, mas pregava o evangelho da graça para esse público, ele disse no verso 21 do primeiro capítulo do terceiro capítulo da sua primeira epístola, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está explicando para os irmãos, falando sobre a questão do povo que foi desobediente nos dias de Noé e que aquelas 8 pessoas, Noé, seus filhos, noras e esposa, foram salvos pela água, né? No tempo do dilúvio. Ele diz que agora uma figura do batismo que não tem o poder para remover o pecado do homem, mas que é apenas uma atitude, tá? Uma atitude de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, é uma figura, é um simbolismo, tá? Da nossa fé. Eu creio em Cristo e para que eu possa ser recebido na comunidade, fazer parte da comunidade cristã, fazer parte do meu povo de Deus, né? É importante que eu seja batizado, tá? Mas não tem nada a ver com crianças, ok? Em Atos, capítulo 2 e no capítulo 8, ele vai mostrar que para se batizar exige alguns requisitos, ok? Que crianças não podem cumprir. Por exemplo, disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, aliás, 38. Pedro está dizendo que as pessoas que buscam o batismo
em Cristo são pessoas que devem estar arrependidas, ouvir o Evangelho. Pedro pregou para eles, compungiu-se o coração, após ouvirem o Evangelho, creram na mensagem de Pedro, se arrependeram e Pedro os orientou que eles, arrependidos, fossem batizados, tá? E, então, esse é um requisito, arrependimento. Criança não tem capacidade de se contrir, de se compungir, de se arrepender dos seus pecados, ok? Aqui, em Atos 8, 36 e 37, quando Filipe estava ali com o eunuco, indo eles caminho, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se crê de todo o coração. E ele respondeu e disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então esse é o principal, né, requisito para o batismo, é crer em Cristo. Uma criança não tem capacidade, querido, de crer em Cristo, tá? Então, por isso, não há necessidade alguma das crianças serem batizadas. Ou e mesmo acreditar que sua criança morreu sem ser batizado, virou um pagão, foi para o limbo, né? Que o batismo não tem poder ou influência alguma na nossa salvação. É um ato simbólico da testificação da nossa fé, né, e a nossa recepção no meio da comunidade do povo de Deus. Ok? Então, que possa ter esclarecido essa dúvida para você. Não há necessidade de criança se batizar. E as igrejas que batizam crianças, obviamente que elas não estão batizando. Por isso, quando elas atingiram a idade do entendimento, do bem e do mal, né, do discernimento, porque alguém vai perguntar: pastor, e qual é a idade certa para se batizar? Bem, querido, eu não sei qual a idade certa para se batizar, mas sei que é necessário que a pessoa tenha capacidade de crer, de se arrepender, ok? De crer em Cristo pela pregação do genuíno Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Aí sim, ela pode ser batizada, ok? Então é isso, que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus.